cara que fala de política, mas fala de um jeito diferente. Ele não é um cara que está preocupado com partido, ele é um cara que tem um estudo profundo nas ciências políticas, é um cara que consegue entender o todo sem se prender em bobagens partidárias e tudo mais, e fala de um jeito que a gente consegue compreender muito bem o que está acontecendo. Né? Eu convidei o Bruno para vir aqui hoje porque tem uma loucura acontecendo aí fora que vai além do vírus, vai além do coronavírus. Vou dar um exemplo. Ontem eu assisti o Jornal Nacional, eu fiquei ouvindo, eu falei, vou ver o pronunciamento do presidente e vou ver como é que o Jornal Nacional entra na sequência para ver como é que eles fazem o link de uma coisa com a outra, né? Olha, eu vou me arriscar a dizer que durante o Jornal Nacional se falou mais de Bolsonaro do que de coronavírus. Então, existe uma politização da sociedade gigantesca aí que eu não sei o que está mais preocupando a gente. Sabe, se um vírus de um lado ou a politização do outro lado, e eu sei que está tudo misturado essa discussão, então vou pedir para o Bruno começar aqui dando para a gente um alô sobre como é que você está vendo esse momento aqui, a importância da política para botar um pouco de paz na sociedade. Bem-vindo, Bruno Garchagen. Essa luta acirrada entre o presidente Jair Bolsonaro e a TV Globo, ela já vem desde a campanha eleitoral, vem de antes, né? Mas na campanha eleitoral de 2018 isso ficou mais evidente, mais claro, inclusive nas idas do então candidato Jair Bolsonaro ao estúdio do Jornal Nacional. Enfim, é uma briga que não faz bem para ninguém, porque a informação acaba não vindo da forma correta e você tem um jornalismo que é bastante enviesado. Eu não vejo um problema em jornalismo ser crítico, né? Acho que uma das funções do jornalismo é fazer isso. Só que há uma diferença entre você ser crítico e você assumir uma postura de oposição. Acho que não é esse o caso. Mas, enfim, o que é mais importante aqui, meu caro Luciano, é o momento que a gente está vivendo e de que maneira que a gente usa esse momento, primeiro para resolver questões urgentes, porque são problemas de fato urgentes, e como é que a gente sai melhor dessa quarentena forçada, dessa pandemia, criando soluções a partir desses desafios, enfim, gigantescos, monumentais. Então, cada pessoa tem o seu próprio desafio, cada empresa tem o seu próprio desafio e não se tem uma resposta para tudo, né? Enfim, e há um problema muito sério que eu identifico, né, dentre vários, mas é um problema muito sério que é o problema da informação. E aí a política não ajuda porque os políticos, de forma geral, eu estou falando todos os níveis, né, municipal, estadual e federal, quando vão passar informação, a coisa quase que fica restrita a essa estatística macabra de quantas pessoas estão infectadas e quantas pessoas morreram. E uma coisa que é fundamental no aspecto político, eu vou falar dos outros logo mais, num momento como esse, o que mais uma sociedade precisa é da informação e de uma orientação com um cronograma do que está sendo feito e do que vai ser feito. Porque o grande drama é todos os dias, cada um de nós acordarmos, e aí quem está hoje numa situação econômica pior, o drama é maior, quando vai ouvir um pronunciamento ou uma coletiva ou o que quer que seja do presidente da República, dos ministros, do governador do seu estado, não há nada que diga, não há nada que esses caras digam falando assim, olha, nós temos um problema, é esse, durante tanto tempo a gente vai ter que fazer uma coisa mais restritiva, a partir de tal dia a gente começa a testar formas menos restritivas, vamos testar, abrir esses segmentos econômicos que não aglomeram muitas pessoas e, portanto, têm, pelo menos do ponto de vista teórico, uma baixa capacidade de disseminar o vírus. Esse cronograma, esse tipo de informação não está sendo passada pela sociedade. Então, o que a gente tem simplesmente é, olha, fizemos isso, o número de mortes é esse, o número de infectados é esse, e aí fica todo mundo se perguntando assim, quanto tempo isso vai durar? E aí perdeu-se muito tempo numa discussão limitadíssima, que era, vamos fazer o lockdown vertical ou vamos fazer o lockdown horizontal? Né? Ou fecha todo mundo, ou isola o pessoal. E aí tem palavras
que dão um sentido muito ruim a uma discussão. Quando você diz publicamente, ainda mais vindo de um político ou de quem quer que seja, vamos isolar o grupo mais vulnerável, vamos isolar os idosos. Mas isso dá transmite uma coisa tão negativa, tão ruim. Você vai pegar o quê? Vai botar todos os idosos do Brasil num campo, né? Tipo aqueles campos de refugiados, ou num ginásio e tal, sabe? E aí, não, vamos deixar em casa. Mas aí as pessoas os familiares que têm essas pessoas. Então fica uma discussão para lá, mais extrema de um lado, mais extrema de outro. E a gente não está discutindo, por exemplo, quais são as soluções nesse meio termo que a gente possa, por um lado, proteger esses grupos de risco, cuidar das pessoas que já estão doentes e, ao mesmo tempo, ter um cronograma para que a economia, alguns segmentos econômicos, comecem a retomar. E se a gente perde um tempo precioso não discutindo soluções efetivas, o desespero aumenta. Na segunda-feira, eu entrevistei, hoje é quarta, anteontem, eu entrevistei um rapaz aqui do Capão Redondo, de São Paulo, enfim, que é uma região de São Paulo com problemas econômicos muito sérios e tal. O problema da violência existe, mas não é tão grande quanto era décadas atrás. Capão Redondo, infelizmente, ganhou as manchetes do país inteiro como um dos lugares mais violentos do país. Então, eu estava conversando com ele, que é o César Sniper, fiz uma entrevista com ele. Ele é um professor de Kung Fu que começou a criar um projeto para crianças carentes lá, ele dando aula, e ele é do Capão Redondo, e percebeu, visitando as famílias desse pequeno grupo inicial de alunos, que ele precisava ajudar mais quando ele se deparou com a realidade daquelas famílias. E aí começou a expandir o projeto. E aí essa expansão do projeto, que começou com o Kung Fu, foi para futebol, foi para outras atividades, ele criou uma ONG, né, para ajudar. E aí, de 3 semanas para cá, salvo engano, essas famílias que ele tem contato, ele passou a ajudar recolhendo doações para comprar a cesta básica, porque essas pessoas estão passando fome. E aí eu perguntei para ele, César, aqui, né, quem não vive essa realidade mais dramática, a discussão que aparece para todo mundo é lockdown vertical, lockdown horizontal. Cara, o que chega aí para vocês e como é que essa informação ela é percebida pelas pessoas? Aí ele falou assim, Bruno, é o seguinte, quando houve a determinação, orientação para todo mundo se resguardar e ficar em casa, aqui o pessoal respeitou. Mas chega um momento, numa região como a nossa, que é micro e pequeno negócio, muito comércio, que as pessoas trabalham no dia a dia para ter o seu sustento, né? Tem uma pessoa assim, não tenho mais feijão na panela. Então, o que eu vou fazer? Quanto tempo eu tenho que esperar? E aí remete àquilo que eu falei inicialmente, né? E ele falou isso comigo nessa conversa, assim, a gente espera uma informação, pelo menos assim, mesmo que essa informação seja corrigida, de um cronograma. Olha, daqui a 15 dias a gente começa a reabrir. E aí, cara, quando falta comida para você, para o seu filho, você tem que dar um jeito de arrumar dinheiro, não tem jeito. Ele está ainda conseguindo ajudar algumas famílias, mas é uma gota no oceano. Né? É terrível, cara. Você colocou você estava falando... A impressão que eu tenho é que nós estamos assim, num cenário de guerra, né? É cenário de guerra, né? Em que você... Não dá para se comportar como a gente se comporta normalmente, tem que ter algumas coisas bem diferenciadas. Eu me lembro de uma história que eu usei num programa meu um tempo atrás, que conta que na época da Segunda Guerra Mundial, o pessoal fez um estudo em Londres. Os alemães jogavam as bombas, né, as V2, para Londres, e jogavam na direção de Londres, e ninguém sabia onde aquele negócio ia cair. Eles viravam no centro da cidade e mandavam as bombas para lá. E o pessoal, terminada a guerra, fez um levantamento e descobriu o seguinte, que o volume de doenças cardíacas nas pessoas que estavam na região onde as bombas não cairiam era maior do que o pessoal que estava na região onde a bomba caía. Porque quem estava no lugar onde a bomba ia cair se protegia, tomava suas providências. Porque o pessoal que estava em volta falava, bom, aqui ela não vai cair, mas ela pode cair. E o estresse da incerteza é que provocava as doenças e fazia o pessoal realmente ter que repensar aquilo tudo lá, né? Nós estamos vivendo uma coisa assim, o que eu vi logo no começo foi que quando se decidiu aí há 30 dias atrás, uma coisa assim, que fecharia tudo até 30 de abril, foram 45 dias. Você acaba tirando o horizonte das pessoas, né? Cara,
fecha durante 15 dias, aí a gente vê se funcionou, fecha mais 15, mas deixa o horizonte funcionando, né? E me parece que o pessoal não soube lidar com isso, não é um problema só de comunicação, mas tem um componente importante aí de incertezas e jogos políticos nessa história toda aí, né? Como é que você está vendo essa discussão toda que está havendo entre governadores tomando decisões, o governo federal tomando outras decisões, e a impressão inicial foi que cada um ia tomar conta do seu pedaço e se esquecendo do Brasil como uma federação, né? O que você viu nisso? É verdade, assim, primeiro, assim, como brasileiro, né, que trabalha pelo país, enfim, não só quer ver como tenta contribuir para que as coisas deem certo, essa bateção de cabeça entre os políticos parece aquela coisa quando você chega em casa, descobre que tem um lugar cheio de barata, joga o veneno, né, o spray, e sai barata para tudo quanto é lado. Né? A impressão é essa. E é no momento de crise, né, ou no momento similar a uma guerra, e eu concordo com você, é que você percebe quem está preparado e quem não está preparado para estar numa posição de liderança. E isso está cada dia mais claro, na postura, nas atitudes, nas frases. E veja bem, isso tem revelado, né, caráter de alguns políticos, mesmo daqueles de fala mansa. Então, uma coisa que a gente pode até ser levado a erro, a ser enganado, quando o sujeito chega de frente às câmeras e fala tudo muito bonito, não sei o quê, blá, 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 mas claramente é um sujeito que está usando aquilo, né, para benefício próprio, né, considerando que nós temos uma eleição este ano e teremos outra para presidente em breve. Daqui a 2 anos e meio, é isso? Por aí. 2 anos e meio. Então, enfim, de todo esse ruído, o que a gente tem de lição de política é assim, o que deveria ser feito, estar sendo feito, e o que não deve ser feito no âmbito da política. Né? E o que deve ser feito é os líderes políticos ter postura, fornecer uma informação de qualidade e estabelecer a estratégia. E a estratégia passa por isso que a gente conversou, Luciano, que é qual o cronograma? Então, assim, olha, o momento assim, é dramático e tal, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, vamos fazer uma coisa preventiva. Então, durante 7 dias ou 15, né, vamos sair, ninguém sai de casa e a gente fecha o comércio, fecha os segmentos econômicos, deixa só aquelas áreas essenciais, como está sendo agora, né? Supermercado, etc, etc. A partir dessa 1 semana ou 15 dias, vamos reavaliar a situação e ver o que pode já ser reaberto ou se mantém. Uhum. Isso não foi feito, e por ninguém. Ao mesmo tempo que isso não foi feito, né, transmitindo, do ponto de vista de quem tem poder político, uma sensação de insegurança para a sociedade, ao mesmo tempo ficou, né, um monte de barata batendo cabeça. E assim, isso é dramático. Uhum. Né? Ao mesmo tempo, houve uma coisa muito interessante, e eu acho que a gente só vai se dar conta disso à medida que o problema passar, for suavizando e a gente sair dessa turbulência, que é a maneira como a sociedade brasileira, de forma geral, é claro que houve alguns episódios específicos assim, reprováveis, mas a sociedade brasileira, de forma geral, voluntariamente se mobilizou e se resguardou, né, sem determinação de político nenhum. Uhum. Então, quando houve aquela coisa, olha, as pessoas precisam ficar em casa e tal, as pessoas ficaram, cara. Muita gente até muito antes de começar a declarar quarentena forçosa, esse tipo de coisa, fechamento de comércio. Eu vejo numa parcela da sociedade uma postura frente à política, aos políticos, ao próprio poder dos governos, federal, estadual e municipal, uma postura muito madura, né? E é claro que a gente viu cenas lamentáveis, né? Vídeos de vários do país, pessoal indo para a praia, indo para shopping, indo para não sei aonde e tal. É um grupo, né, minoritário, porque a maioria da sociedade brasileira, em todos os campos, acho que se resguardou, uhum. Porque senão a gente tinha tido acesso a muito mais vídeos e mais informações, mas isso revela um traço de maturidade já da sociedade brasileira.
a mobilização para ajudar as outras pessoas que estão precisando. Muita gente tem feito isso pelas redes sociais, de acordo com aquilo que pode fazer, de acordo com o seu próprio talento. Isso é um aspecto positivo que a gente tira, né? Porque, no fundo, o que vai determinar que sociedade seremos depois que passar isso, né? No âmbito político, social e econômico, é a maneira como a gente reage diante da crise. Você citou a Segunda Guerra Mundial, tinha um pôster colado, né, nas paredes da Segunda Guerra. Não sei se vai dar para ver aqui, ó. Está espelhado? Está ao contrário, não? Não, tá dando para ver direitinho. Your courage, your então, isso aqui na Inglaterra, né, em Londres, essa foto é em Londres. Sim. Então, para que as pessoas tivessem, né, uma mensagem do governo britânico, num momento muito dramático, que os nazistas passavam jogando bombas nas cidades britânicas, havia essa mensagem do governo, que a sua coragem, sua alegria, sua resolução nos trará a vitória. Quantas vezes nós ouvimos algum político de expressão dizer, olha, vamos atravessar isso, vamos fazer isso e vamos sair mais forte disso? Eu estou vendo o Boris Johnson na Inglaterra, estou vendo o Trump nos Estados Unidos. Sim, mas mesmo estão tateando, né, Bruno? Eles vão tateando. Eles estão falando coisas que eles mesmos não sabem direito o que é que vem, né, pela frente, porque é tudo muito novo, né? Apesar da gente já ter visto as projeções, apesar de já ter sido dito há muito tempo atrás que poderia acontecer um problema como esse, que isso não era impossível de acontecer, não houve um plano global. Tem planos. A Coreia tinha um plano, talvez, a China talvez tivesse um plano, mas um plano global não havia. Então, na hora que isso acontece, é um monte de gente falando besteira, chutando. E os que chutam pior são os que mais volume têm de voz, né? Quanto mais morto você coloca na equação, mais você aparece, mais se ouve a sua voz, né? É verdade. E eu quis usar os exemplos do Trump e do Boris Johnson porque, no início, ambos tomaram decisões erradas e fizeram uma leitura equivocada do tamanho do problema, né? Mas foram corrigindo o discurso. Sim. O Boris Johnson fez isso muito antes do que o Trump. O Trump, acho que só há 2 dias e tal, embora o Trump estivesse a todo momento falando que o problema era grave, ele, em 3 ocasiões na semana passada, disse, não, vamos reabrir não sei quando, estabelecendo prazos assim, muito perigosos, no momento em que a epidemia nos Estados Unidos estava crescendo muito, né? Ainda não estava no pico, né? Ele poderia ter feito esse cronograma antes, mas durante a coisa crescendo, isso é muito problemático. O Boris Johnson também enfrentou esse problema lá na Inglaterra, né? De ter uma visão... enfim, ele foi aconselhado, falou, não, vamos testar aqui, não restringir a vida das pessoas para que uma parte da população seja infectada, já desenvolva anticorpos e tal, e não transmita mais para ninguém. Só que aí, quando a realidade se impõe, os números começam a crescer e há uma pressão da sociedade para que o governo tome medidas restritivas, não tem jeito, né? Às vezes a racionalidade dá lugar ao pânico. E aí, quem é político não vai cair na besteira de se voltar contra isso. De qualquer forma, assim, plano global, Luciano, isso é impossível de ser feito. Assim, não tem como. A única coisa que pode ser feita, e vai ser feita, eu acho, a partir daqui, cada país passará a ter um tipo de estratégia na gaveta para ser adaptada de acordo com o momento, para lidar com esse tipo de problema. Essa coisa de pandemia, né, isso é uma coisa que talvez a gente veja com mais frequência. Acho que demorou até muito tempo. Sim. Eu estava vendo ontem um vídeo do Nassim Taleb, uma entrevista que ele concedeu recentemente. O entrevistador jornalista estava citando um trecho do livro O Cisne Negro, Sim. que ele já falava de uma pandemia facilitada pelo fato de nós estarmos num mundo globalizado. Sim. Então, é muito... Agora, tudo bem, se a gente já sabe isso, né, e o Taleb estava falando, já era preciso ter medidas
cautelares para, uma vez que alguém contaminado, rapidamente os países já botam as pessoas na quarentena, já fecham fronteiras, etc, etc. Isso não houve. E é preciso que haja. Agora, por outro lado, Luciano, no mundo corporativo, empresarial e tal, a gente está falando muito da política, mas nas empresas que se esperava que, pelo menos as grandes empresas, tivessem planos, estratégias para qualquer tipo de catástrofe, a gente viu também que ninguém tinha nada. Né? Bruno, elas têm, mas não tem para ficção científica, cara. Sabe, quando acontece ficção científica, na realidade, elas não têm plano, né? Aí a coisa complica de vez, né? Mas olha, eu diria que assim, o cenário é um cenário de perplexidade, a gente vai acabar saindo dessa, nós estamos vendo várias providências serem tomadas rapidamente, e o que me deixa assim bastante, de novo, perplexo, né? É o fato de a nossa capacidade de reação para um evento como esse. Eu estava olhando outro dia e vendo o pessoal do Exército sendo colocado com aquela história de um hospital de campanha, né? Tudo aquilo. Cara, você não consegue montar uma estrutura permanente capaz de atender 1.000 pessoas e na hora do pico ela se expande para 1 milhão, depois ela volta para 1.000, né? Isso não dá em administrativo. Isso é impossível em administração, né? Em termos administrativos. E a gente vai ter que inventar um jeito de que isso funcione, cara. Sabe, porque o Taleb falou lá atrás, e eu estou vendo os estudos, e a cada dia fica mais claro, vão aparecer outras pandemias, e nós vamos ter que estar prontos para responder com rapidez, né? Olha, eu recebi aqui um comentário interessante da Bruna Oz. Ela está na Itália. E ela pergunta para a gente assim, aqui no Facebook, ó. Qual é a visão de vocês dois sobre como estão usando as experiências de outros países para aplicar e adaptar no Brasil? No momento estou na Itália e não tivemos essa oportunidade por sermos os primeiros a sofrer com fechamentos e contágios, antes mesmo de sabermos a gravidade da situação, né? Eu vou matar aqui, aí você emenda aqui, né? Meu ponto de vista é o seguinte, cara, é tudo tão diferente lá fora, sabe? O pessoal andou desdenhando essa história de que porque a gente fala de temperatura, a gente fala de volume de pessoas nas cidades, a gente fala de idade média. Cara, todos esses são pontos que tem que ser levados em consideração, sabe? Na hora que você traz uma coisa que é desconhecida, todos os pontos têm que ser considerados, porque pode dar um resultado que ninguém espera, na medida em que você coloca um ingrediente que ninguém entendeu. Eu tenho um ingrediente interessante que eu perguntei para ninguém soube responder para mim. Por que na Índia não explodiu a pandemia? Por que na Índia não aconteceu? E eu ouvi um monte de explicações. E uma delas foi interessantíssima, diz o seguinte, cara, os indianos têm um organismo muito mais preparado para sofrer esse tipo de ataque pelas condições que o país vive, pelo tipo de comida que eles comem lá, né? Aqui não, nós somos tudo é arrumadinho, tudo é limpinho, tudo é preparadinho, tudo é bonitinho, e a hora que chega um vírus, ele pega a gente e nós não temos nenhuma defesa, né? Então, como é que você pode comparar Brasil com Índia se essa coisa entra no contexto, né? Se tem um lance cultural que entra no contexto e muda tudo. Então, o que eu consigo ver? Eu consigo ver que você, tecnicamente, pode aprender com esses países alguma coisa da técnica, mas na hora de colocar no bolo a cultura regional, a conta não vai bater, cara, né? Então, eu acho difícil a gente poder replicar no Brasil algo que está sendo feito lá fora e esperar o mesmo resultado. Essa pergunta da Bruna é uma pergunta interessante, porque eu acho que houve, o exemplo da Itália, eu acho que acendeu a luz vermelha para todos os países, inclusive para o Brasil. Tá? E eu acho que parte dessa mobilização voluntária das pessoas já se isolarem, sem esperar grandes comandos do governo, já foi o resultado do que estava acontecendo na Itália, que a gente estava acompanhando. E a gente viu uma coisa, assim, a população na Itália, talvez por falta de informação, não adotando as medidas mais prudentes num momento como aquele. Aqui no Brasil não teve isso. A partir do momento que a coisa começou, antes de ficar grave, as pessoas já se isolaram. Uhum. Então, eu acho que a resposta que houve no Brasil foi muito rápida, e graças à mobilização da sociedade. Sim. Mesmo tendo aí, do ponto de vista da política, o pessoal batendo cabeça, brigas políticas, enfim, aquela coisa toda lamentável que a gente tem visto, mas eu acho que foi isso. A experiência da Itália, do que estava acontecendo lá, enfim, o resultado trágico que aconteceu lá, já apontou
para nós que a gente precisava fazer alguma coisa. Eu acho que, enfim, a gente não chegou, tudo indica que não chegou ao pico ainda, mas eu até acho que o nosso problema ainda vai ser menor do que está havendo, por exemplo, nos Estados Unidos, né, cidade de Nova York e tal. Embora tenha um outro problema aí, né? A gente está sempre fazendo essa análise com o número de casos registrados. E a gente já sabe, por uma série de depoimentos de médico, de gente que trabalha em hospital, enfim, isso tudo tá sendo ventilado, da quantidade de pessoas que estão desenvolvendo sintomas, que estão indo para o hospital, estão sendo mandadas de volta e aquilo não está sendo registrado. Então, até isso a gente precisa ter muito cuidado quando vai analisar, né, a curva, o pico e tal, porque a gente também não tem acesso a todas as informações. Sim, esse é um problema sério de conexão para as informações. E uma coisa interessante que você está dizendo agora, essa da gente se espelhar numa sociedade para reproduzir aqui os cuidados que foram demorados para tomar lá. Cara, esse argumento é interessante. Agora, quando você aplica nos Estados Unidos, como é que se explica, cara? Sabe, Nova York explode a coisa num volume muito maior e numa rapidez muito maior do que no Brasil. E lá é primeiríssimo mundo, né? Então, eu acho que tem muito a ver com essa coisa que você colocou aí, da gente se resguardar muito cedo, né? Nós saímos na frente, e quem saiu foi o povo, independente do que se falava lá fora. Parte disso, e agora é difícil a gente compreender e aceitar esse tipo de coisa, mas acho que parte disso se deve ao pavor que foi colocado na gente, ao pânico que foi criado. Quando a imprensa começou a falar aqui, já começou com 1 milhão de mortos, com 1,5 milhão. Cara, foi tão horrível o quadro que foi pintado que todo mundo se recolheu com medo, né? Se criou um ambiente de pânico e medo logo no início e a gente, acho que por causa disso, todo mundo se recolheu. Tirando fora esses que você falou, que foram na praia e tudo mais, que aí não tem jeito, né? Mas eu diria que é meio estranho isso, né? Fala, cara, mas aquele pânico é o horror, aquele pânico dificulta a gente resolver o problema. Por outro lado, aquele pânico tranca todo mundo dentro de casa. Se trancar todo mundo de casa é bom, né? Talvez aquele pânico tivesse sido necessário. Olha que coisa louca, né? Parece que eu estou falando com criança, né? Estou brincando com criança, assustando a criança para ela não fazer as coisas, né? Isso é verdade. Essa dimensão do problema tem aspectos muito interessantes que a gente pode analisá-los todos assim detalhadamente. O grande problema disso, Luciano, foi o seguinte: houve, né, esse cenário catastrófico logo de início e muita gente não saiu de casa com medo desse cenário catastrófico, mas, paralelamente, aquilo que deveria ter sido feito pelas autoridades não foi feito. Então, a gente já era para estar muito à frente em termos de discussão de soluções e até de reabertura de parte da economia. Já era para estar acontecendo agora. Né? Só que a nossa parte foi feita. A parte que caberia à política não foi feita. Talvez esteja começando a ser feita agora, mas estava todo mundo ainda sem saber muito o que fazer. Sim. E, enfim, é uma. Agora, assim, eu também não sei quanto tempo a sociedade como um todo vai aguentar. Mas semana que vem, cara, assim, eu conheço muita gente que mora em periferias de vários lugares do Brasil. Os relatos que eu tenho recebido é de uma criação de um mercado clandestino. Sim. De barbeiro, de costureira, enfim, de tudo que as pessoas precisam. Né? Até comida não, porque os mercados estão abertos, mas todos os serviços que as pessoas precisam fazer está sendo feito. Numa escala muito pequena, mas a tendência é que só aumente. Né? A partir do momento que, enfim, as pessoas não têm o que comer, não têm trabalho, vai fazer o quê? Sim. Eu vi agora à tarde uma informação interessante de que o Rodrigo Maia e o Alcolumbre assinaram um ato conjunto em que uma medida provisória que chega do Jair Bolsonaro hoje, ela pode ficar até 120 dias ali dentro do Congresso antes dela perder a validade, antes de caducar, né? Então eram 120 dias, era o prazo. E agora eles assinaram um ato em que tem que ser 14 dias, no máximo 16 dias, que é para poder ter rapidez e poder resolver isso rapidamente, né? Cara, se é possível fazer isso aqui agora, por que isso não funciona assim no dia a dia, sabe? Qual é a dificuldade de você discutir 3 reformas ao mesmo tempo numa casa que tem 500 caras de um lado, 80 do outro? Qual é a dificuldade? Por que tem que discutir um assunto de cada vez e para tudo outro para voltar? Qual é a encrenca aí?
Uma das coisas que eu espero que seja o resultado positivo disso que a gente está vivendo é a sociedade descobrir que um monte de coisa no âmbito da política, do serviço público e até de empresas, aquilo era muito devagar, muito burocrático e a gente não precisava daquilo. E aí a gente começa a ter uma noção de tempo e perda de tempo, não só nosso, mas dos outros, muito diferente daquilo que a gente tinha até então. Da atividade política, esses questionamentos que certamente já existiam na cabeça da maior parte da sociedade brasileira, por que demora tanto? Por que as coisas acontecem dessa forma? Por que tem tanta burocracia? No momento em que, em razão de uma crise, os políticos se movimentam e mudam as regras para serem mais rápidas, aí a gente cai nessa indagação que você acabou de fazer, Luciano. Mas, mas por que não fez lá atrás? E aí o grande lance agora é o seguinte, é a gente começar a cobrar para daqui em diante as coisas sejam mais rápidas. Porque a desculpa anterior, qualquer que fosse, de que não seria possível, ela não pode mais existir. E essa coisa da oportunidade, né? Que a gente tem que aproveitar para fazer coisas positivas, a readaptação da sociedade brasileira e a relação, né, com os poderes políticos, a própria dinâmica e funcionamento da administração pública federal, estadual, municipal. Tá? Você vê, o serviço do Detran, né, aquilo é uma perda de tempo dos diabos, eu não sei para que aquilo existe, que o Detran existe. Podia ser muito um site na internet que, sei lá, registrava, tirava tudo e acabou. Tá? É como o cartório. É uma porcaria que enfim, não faz o menor sentido existir. Mas o Detran teve que se adaptar, né? Então, vários serviços já eram oferecidos pelo Detran. E o próprio Detran não divulgava. Então, a sociedade descobriu que podia fazer um monte de coisa pelo site, né? Serviços que já existiam e outros que o Detran passou a ser obrigado a oferecer porque as pessoas não podem ir lá. Eu acho que isso vai acontecer em muitos ambientes, Luciano, a começar pela coisa dessa prestação de serviços por órgãos públicos, tá? Tanto federal, municipal e estadual. E as empresas, por outro lado, também terão que começar a pensar de forma diferente determinados gastos. Eu acho que uma das primeiras mudanças que vai acontecer como decisão efetiva, porque tem decisões que foram feitas para esse momento só, né? Mas uma das decisões que eu acho que vai haver de parte de muitas empresas é passar a fazer reuniões remotas. Não mais exigir que as pessoas estejam fisicamente, pegam um avião, gastam com hotel e não sei o quê. Eu estava vendo um videozinho hoje do Gary Vee, enfim, que é um grande empreendedor, que tem um perfil no Instagram, enfim, é um cara que desde os anos 90 está dizendo coisas do ponto de vista tecnológico, de gestão, que vai acontecer, e é um cara que, enfim, quem gosta de gestão, essas coisas, acompanha muito. Então, o Gary Vee botou no Instagram dele um videozinho dele eu já não lembro qual é, enfim, mas um vídeo deve ter, sei lá, 20 anos ou por aí, uma palestra que ele deu. Ele foi perguntado o que ele achava dessa coisa de reunião remota. Ele falou assim, não, eu não gosto disso, eu gosto da energia das pessoas em reunião presencial e tal. Aí ele mesmo botou o videozinho desse trecho da palestra e colocou uma declaração dele hoje, né, ele próprio gravando, dizendo que ele estava errado. E quando ele se referia àquela coisa de reunião remota, era reunião basicamente por telefone, com aquele troço do viva voz e tal. Ele falou assim, agora a gente vive num momento tecnológico que tem Zoom, enfim, tem várias plataformas que dá para fazer reunião. E ele falou assim, olha, hoje eu percebo, claro, com essas ferramentas que existem hoje, quão produtivo a minha empresa pode ser, eu posso ser, tendo reuniões remotas, às vezes em vários momentos do dia. E eu acho que isso vai acontecer muito, viu, Luciano? Eu não tenho dúvida. Essa readaptação forçada. Cara, eu sou palestrante profissional, bicho. Minha vida é fazer palestra. Não existe nada igual você estar num palco provocando as pessoas, tendo aquela reação, a energia que tem ali. E eu concordo, cara. Isso não tem nada igual. Não tem nada igual, sabe? É por isso que você vê, o artista, ele ama teatro, cara. O negócio dele é fazer teatro. Não é representar para uma câmera de TV, mas é para o povo que está na plateia. Então, aquilo não tem nada parecido com aquilo. O que eu acho que vai acabar acontecendo,
por vias tortas, é o fenômeno do TED, né? É como aconteceu com o TED. O que o TED é? O TED é uma palestra curta para um número muito pequeno de pessoas. Aquele é o evento. Agora, em torno daquilo, tem um ecossistema de distribuição daquela informação que vai para o mundo inteiro. Então, muita gente assiste aquilo, mas aquele momento da energia, ele acontece, ele está lá. Ele não se perde, né? Existe uma pequena plateia, existe a chance de você interagir, porque um artista no palco falando para nada, a gente perde, é claro que perde. Né? Então, acho que vai acabar acontecendo isso, sabe? O evento presencial vai ser muito valorizado. Você, para ver ao vivo, você vai custar, cara, vai ser duro, né? É verdade. Mas o sistema de distribuição, ele vai derrubar uma série de barreiras que a gente tinha aí, que vão acabar caindo ou pela tecnologia, ou por a pessoa aceitar, né, cara? Por que não um julgamento feito... Tá? Não estão discutindo outro dia que não... Por que tem que tirar o preço da cadeia, botar no avião, levar para o outro lado do mundo para um julgamento, cara? Por que não pode fazer por videoconferência? Ah, não pode, porque... Vai cair isso tudo. Vai cair tudo, né? Você sabe... Nessa coisa criminal já estava caindo, né? Vários depoimentos que não eram aceitos, houve ali determinadas mudanças e tal, e passou a ser aceito. Quanto mais, por exemplo, perigoso o criminoso, né? Sim. Imagina aqueles criminosos lá num presídio de segurança máxima federal lá na Conchinchina, que tinha que ser trazido para o Rio ou para São Paulo, dependendo de onde era o local do crime, e aí gastava assim, uma fábula de dinheiro, de avião, de escolta, de não sei o quê, para levar o criminoso para dar um depoimento de, sei lá, 1 hora, 2 horas e voltar. Não faz o menor sentido. Só queria fazer um agradecimento aqui, Luciano, meu amigo Ítalo Bezerra, que foi quem me apresentou o Gary Vee, e é um grande fã seu, e está nos vendo agora. Que legal. Ítalo, obrigadíssimo. Opa, fico feliz aqui. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre as eleições de 2022, né? E as próximas agora, essas daqui e as de lá, mas antes da eleição, deixa eu fazer uma amarração aqui. A gente falou do Taleb, falou dessa mudança toda que está acontecendo, falou dessa questão da antifragilidade, né? E eu vou amarrar essas coisas aqui para fazer o meu merchan aqui agora, né? Eu estava olhando para isso tudo, pensando nessa coisa da produtividade. Eu acho que quando terminar isso aqui tudo, nós vamos ter que olhar para a produtividade de um outro jeito, cara. Todo mundo vai ser obrigado a fazer mais com menos. Não tem jeito. Os budgets vão estar menores, vai ter menos gente para fazer as ações, muita gente vai ter que ter mais trabalho. Então, nós vamos ter que multiplicar a produtividade. Foi pensando nisso que eu peguei um curso no qual eu vinha trabalhando há algum tempo, dei um enfoque novo nele e vou lançar um curso agora nos próximos dias chamado Produtividade Antifrágil. Né? A gente vai estar com um link aqui embaixo, quem quiser vai estar no post aqui. Eu estou colocando no Facebook, estou colocando tudo quanto é lado aqui, colocando os links para esse curso, Produtividade Antifrágil, onde eu vou tentar discutir uma questão cultural da produtividade, né? Que a produtividade é o seguinte: independente do equipamento que você tem, das ferramentas que você tem, se o teu olhar não for um olhar de busca incessante, busca diária, consistente, por um jeito mais rápido, mais barato, de maior qualidade de fazer as coisas, você não tem um olhar produtivo, cara. Você está acomodado e vai ser atropelado, né? Então eu quero discutir isso nesse curso. Vou fazer um pré-lançamento logo mais. Se vocês pegarem aqui embaixo, eu vou colocar logo mais aqui os links todos para a gente assistir, né? E o que eu quero fazer nisso aí é quebrar alguns paradigmas também, sabe? Falar que a produtividade não é coisa da fábrica, não é coisa do trabalho, é coisa da vida da gente, cara. É do meu dia a dia, sabe? É o padeiro entregando o pão, sabe? É o carteiro entregando a carta. Sou eu regando as plantas, sabe? Tudo isso vai ter que ser revisto. Nós vamos acabar com jogar fora o volume de embalagem que a gente joga, cara. É uma coisa absurda. Eu tô vendo esses dias aqui que a gente trancado em casa tá recebendo compra de mercado, tudo. Cara, o que vai embora de lixo é uma coisa impressionante. Isso tudo vai ter que mudar e nós vamos ter que mudar isso muito rápido, né? Então eu vou convidar vocês aqui para... venham, tá? Produtividade Antifrágil, logo mais nós vamos estar com ele aqui à disposição de todo mundo. E mais uns dias aqui nós vamos ter novidades aqui, né? E o Bruno é um escritor de mão cheia, cara. O Bruno tem 2 livros aí que são uma paulada, cara. Pare de acreditar no governo e o Direitos Máximos, Deveres Mínimos. Ele escreveu os 2... Olha lá, peraí, deixa eu voltar você lá, vou voltar você ao vivo, olha lá. São 2 livros que são uma delícia, cara. São densos, né? São livros que têm um embasamento, não é eu acho, é estudo, é muito estudo que tem ali, e que contesta a forma como a gente, como povo, se acostumou, né?
tô acostumado com o governo, sempre foi assim, cara, deixa aí, dá tudo para eles e na hora do meu, que sou o povo, vem muito pouco, né? Eu diria que, bom, eu tenho os 2 autografados, né? Tô feliz da vida, né? E diria para você que não leu ainda, cara, tem que comprar esses 2 livros aí, né? Mas, Bruno, vamos falar um pouquinho de eleição, cara. Tem uma eleição agora. Pô, os caras mandaram a Olimpíada para o ano que vem. Estão mandando tudo para o ano que vem. Vai ter uma eleição agora, né? Já estou ouvindo um tititi de que está se falando em postergar essa eleição para 2022. E aí acontece uma coisa que muita gente pediu durante muito tempo, de não ter eleição de 2 em 2 anos, mas de 4 em 4 anos, cara, que é muito mais barato, resolve o assunto de uma vez só, e nunca se conseguia ter uma coisa dessa, né? Como é que você vê essa ideia, hein? Olha, se isso acontecer, vai ser ótimo, porque você decide tudo numa eleição só, você não tem que mobilizar o país, dinheiro, recurso, né? Enfim, a nossa paciência para aguentar sempre as mesmas conversas fiadas, as mesmas promessas. É vereador prometendo mudar a Constituição, é deputado estadual dizendo que vai conseguir verba federal, enfim, é, é, é candidato a deputado federal ao Senado, dizendo que vai fazer coisas que competem ao presidente da República, aquela coisa extraordinária que a gente tem a cada eleição, né? Para não dizer as figuras bizarras ou aquelas figuras que são velhas conhecidas da política, né? No mau sentido, obviamente. Olha, se esse for um dos efeitos, né, dessa pandemia, a gente já vai ter um ganho político enorme, tá? E vai ser muito bom. Uhum. Embora a gente continue com o problema do nosso sistema político, do nosso sistema eleitoral, essa coisa do tipo de voto que se tem, então você cria problemas, distorções muito grandes. Primeiro, né, aquela discussão entre o que o seu voto vale e a distância que você tem, que o cidadão tem para aquele que é eleito. Aí a discussão que se estabeleceu no ano da eleição em 2018, né, voto distrital, puro, misto, né, ou se mantinha o atual sistema de votação. E a gente tem um problema, assim, muita gente que vai para o Congresso não vai com muito voto, porque entra naquela coisa do coeficiente eleitoral, das coligações e tal. Então, muita gente que tem voto, muito voto, não ganha em razão da coligação. E mesmo esses que têm muito voto, o voto ele não consegue identificar. Então, um deputado federal que se elegeu na eleição passada com milhões de votos aqui em São Paulo, não sabe quem votou nele, a não ser que contrate ali quer dizer, você tem até os números por região, mas, enfim, é tudo muito distante, é estatística, né? E aí, o voto distrital, você tem aquela coisa. O eleitor sabe quem está votando, quem é votado sabe e vai ter que responder ali com o bafo no cangote do eleitor, porque senão está lascado. Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu acho, o presidencialismo, né, a república presidencialista, ele é um sistema muito ruim para corrigir crises. Se o Congresso começa a tomar uma série de decisões erradas, a gente não consegue corrigir o Congresso inteiro. Se algum dos parlamentares, seja o deputado federal ou o senador, comete algum crime que está previsto na Constituição ou no respectivo regimento interno, esse político pode ser afastado. Assim como o presidente da República. Para ser afastado, um presidente da República no Brasil ele pode destruir o país durante 4 anos ou 8 anos se for reeleito. Sim. Se ele não cometer nenhum crime de responsabilidade previsto na Constituição, ele não sai do poder. E isso é uma desgraça, você não consegue corrigir o rumo. Né? A Dilma ela foi afastada porque o país estava economicamente uma desgraça e ela não tinha mais apoio do Congresso. Se não fosse isso, né, se a realidade fosse diferente, a economia tivesse, enfim, pelo menos aceitável, boa e tal, razoável, e ela não tivesse perdido apoio, ela mesmo com um crime de responsabilidade previsto na Constituição como uma das condições do impeachment, ela teria permanecido no poder. Bom, dito isto, qual é a solução? O parlamentarismo é uma solução positiva. É uma pena que ela entrou em 2 momentos ou em 3 momentos do debate brasileiro. Primeiro, naquela época do Jânio Quadros com o João Goulart. Então, houve ali uma solução
enfim, mambembe, e aí passou para a sociedade brasileira que o parlamentarismo era algo simplesmente para você tirar aquele que seria o presidente, então isso é péssimo. Depois, no referendo, no plebiscito, que definiu se ia ser monarquia, república, presidencialismo, parlamentarismo também, ninguém tinha informação a respeito do que era o parlamentarismo e das vantagens, e, portanto, a ideia, enfim, não foi votada pela sociedade. E, recentemente, com essa crise aí entre o Rodrigo Maia, o Alcolumbre e o presidente Jair Bolsonaro, voltou-se a falar de parlamentarismo. Ou seja, sempre na situação errada, na hora errada e pelos motivos errados. Né? Agora, para quem nos ouve, o parlamentarismo é um sistema que permite que, se os políticos estiverem fazendo besteira, seja o primeiro-ministro ou o Congresso, dissolve o Congresso, convoca novas eleições antecipadas, não precisa esperar o tempo da data, né, normal das eleições, e mesmo que o mesmo partido que tinha a maioria volte com maioria, todos os políticos já ficam meio ressabiados. Então, você cria um sistema em que tem uma espada na cabeça do político o tempo inteiro. Se ele fizer besteira, dissolve o parlamento e perde todo mundo, reconvoca. Então, é um sistema que permite uma correção de crise muito mais rápida. Se botar a eleição tudo no mesmo ano, a gente resolve um dos problemas, que é a mobilização de dinheiro e recursos a cada 2 anos. Já é positivo. Mas nosso sistema atual é um sistema muito frágil, muito aberto a crises e muito fechado para a resolução de crises. Vamos partir aqui para a nossa reta final aqui, já vai dar a nossa 1 hora de papo aqui. Nós estamos vendo diariamente na televisão grupos fazendo as suas, não vou dizer que são lives, mas as suas entrevistas coletivas, as suas manifestações. Então tem lá o Mandetta com a equipe dele, teve alguns momentos ali que foram clássicos, aquele de ontem ou anteontem, que estava Moro, Mandetta, 4 ministros de peso do primeiro time sentados ali para prestar contas para a população. Aquilo é histórico, né? Mas a gente está meio mal acostumado a escutar essa turma e não ouvir muito bem o que é dito ali. Então, discute-se muito a forma como foi dita e muito pouco aquilo que foi dito, né? Discute-se uma ideia que alguém teve que não vai ser implementada e não se discute as ideias que estão sendo implementadas, que vão dar consequência direta no nosso dia a dia, né? Como é que você... Agora eu queria que você olhasse da tua experiência, que você assistiu, você leu muito sobre a história, você viu tudo o que aconteceu, você sabe que toda vez que houve uma mobilização popular muito grande, a coisa acaba que, se é o povo que vai para a rua para derrubar, descamba e encrenca, né? Acaba em sangue essa história. Então, a gente não quer isso, né? A gente quer que as coisas entrem e mudem pela necessidade, ou que os fatos provem que é necessária uma mudança e que ela aconteça de forma pacífica, digamos assim, né? E uma das fundamentais pontos que eu encontro nisso aí é você ouvir quem está dizendo e ter um mínimo de respeito pelo que está sendo dito e procurar qual é a aplicação prática daquilo que foi dito, sabe? Qual é a consequência prática daquilo que foi dito? Se é nenhuma, eu não quero nem ouvir falar, cara. Agora, se tem consequência prática, eu quero ver. Se a lei foi assinada, eu quero ver. Eu quero saber o que aconteceu. Não tem consequência prática, cara, deixa falar. Fala bobagem que quiser. Meu foco é consequência prática. E nós estamos vendo alguns caras muito técnicos ali, apresentando diariamente ações práticas que vão dar consequência direta na nossa vida, né? Fala um pouco a respeito. Essas coletivas com os ministros, eu acho que elas são fundamentais para passar a imagem de que o governo está tratando aquilo com a seriedade que merece e o conjunto de soluções elas têm que ser tomadas em conjunto. Então, não dá para aquilo ficar restrito ao Ministério da Saúde, nem ao Ministério da Justiça, ou da Infraestrutura e tal. É uma ação conjunta. E aí, Luciano, tem 2 coisas, né? Primeiro, você tem um presidente que tem um tipo de discurso, que tem um péssimo jeito de se comunicar, e aí você tem um problema às vezes, tanto de conteúdo quanto de forma, às vezes não de conteúdo e só de forma, e uma percepção de que o presidente fala uma coisa e os seus ministérios fazem outra. E aí é um desafio, não só para quem acompanha a política, mas quem precisa de uma informação de qualidade para tomar decisão, né?
Então, você vê o seguinte, o Bolsonaro diz uma coisa e aí o seu governo faz outra, né? E o governo é escolhido por ele. Então, ou seja, as decisões estão sendo endossadas por ele. E aí, numa coletiva como essa, que os ministros estão falando, olha, vamos adotar a posição X, Y, Z, isso vai ser feito, isso não vai ser feito e tal. E aí começam as perguntas sobre aquilo que está sendo tratado, e daqui a pouco a parte da coletiva assim, mas o presidente disse ontem aquilo e tal, o presidente está enfraquecendo o senhor, o presidente, o senhor disse que precisa de isolamento, e o presidente foi se encontrar com eleitores e tal, não sei o que. Bom, é papel do jornalista fazer qualquer tipo de pergunta, né? O problema é o seguinte, para quem está vendo, essas perguntas provocam ruídos. E aí, se você não tem o hábito de fazer essa separação entre o que é informação relevante e o que é informação que provoca ruído nessa informação irrelevante, a pessoa fica assim, meio atordoada sobre o que está acontecendo. E eu imagino, Luciano, a quantidade de micro, pequenos e médios empresários que não têm o hábito de fazer essa distinção, enfim, por falta de treinamento, por falta de interesse, o que quer que seja, que acaba se deixando contaminar por esse ruído e não consegue apreender essa informação, que é justamente o que você falou. Uhum. Tá? Aí é outra coisa que a gente vai ter que começar a lidar. Né? Quando se toma alguma decisão política, ou se adota um determinado discurso político, esse discurso político ele é acompanhado de ações, ou o discurso ele se dissipa no ar e simplesmente é um discurso que não tem validade prática. Ou é um discurso que está combinado com a prática, ou é um discurso que está contradizendo a prática. Então, tudo isso a gente vai ter que aprender a lidar. Assim como, na época do mensalão, a sociedade brasileira começou a entender o que era o Supremo Tribunal Federal, começou a entender o que era aquilo tudo, que a justiça não poderia mais estar blindada de críticas, e a justiça começou a ser alvo de críticas, e isso é ótimo, né? Assim como todos os poderes. Eu acho que isso também, essa distinção do discurso político e da prática política vai entrar no debate social, e eu espero que a gente consiga fazer essa distinção entre uma coisa e outra. Né? Agora, o Bolsonaro, enfim, ele cria ruídos desnecessários para o seu próprio governo, falando coisas assim da cabeça dele, sem combinar com os ministros, e cria uma situação, assim, não adianta também o presidente Bolsonaro ficar reclamando que é vítima de uma conspiração, e que a imprensa bate muito nele. Ao mesmo tempo, a imprensa bate muito nele. Então, nós temos, né, personagens nessa briga que falam coisas que são realmente verdadeiras, fazem críticas que são legítimas, mas, ao mesmo tempo, de um lado e de outro, provocam também confusões desnecessárias. Uhum. E no meio de toda essa confusão, a gente tem que tentar separar. E eu acho que é responsabilidade de quem trabalha com isso, Luciano, eu estou me incluindo você, fazer essa separação e explicar para as pessoas o que está acontecendo. Sim. E para que as pessoas também não fiquem não entrem, né, na paranoia que muitas vezes a imprensa cria a partir das declarações desastradas do próprio presidente. Tá difícil, meu caro. Eu tô tendo que gritar muito alto, cara. A gritaria tá alta demais, ninguém mais ouve ninguém ali, né? Olha, eu vou caminhar para o final aqui com uma... Tem várias perguntas entrando aqui, agora vai ser uma sacanagem que eu vou fazer aqui, né? Muita gente perguntando aqui por que o Bruno saiu da Jovem Pan. Por que o Bruno saiu da Jovem Pan? Então, eu não vou deixar ele responder porque eu sei que ele... eu vou responder por ele, né? O Bruno saiu porque o Bruno é um gentleman, cara. O Bruno é um lorde. O Bruno é um cara que consegue combater, ele consegue ser duro com educação, tá? E lá, cara, tem que ter barraco, bicho. Tem que ter chinelagem, tem que sair briga, tem que sair gritaria. Isso dá ibope, cara. Isso dá audiência de montão. E o Bruno nunca seria o cara pra estar lá. O Bruno é o cara que, pô, baixa a bola, cara. Vamos... Que é isso? Não grita assim, cara. Tá gritando por quê? Fala baixo. Vamos discutir aqui numa boa. Senta aqui. Esse é o Bruno. Ele não serve num ambiente onde tem que ter a gritaria, a chinelagem lá, né?
Perfis incompatíveis. É. E, por outro lado, tinham projetos profissionais que eu queria tocar Que tá e não tocando. dava para fazer as duas coisas. Mas essa coisa do perfil é importante. Então, eu não vou deixar você ir embora sem você falar um pouquinho do curso que você lançou. Ele já fechou o carrinho, tudo, mas conta o que você está fazendo aí, que acho que tem um negócio muito legal aí que você está disponibilizando para todo mundo, viu? Obrigadíssimo, cara. Bom, eu antes dessa coisa enfim, de pandemia e tal, no final do ano passado, logo que eu saí da Jovem Pan, eu saí em dezembro, no início de dezembro, eu tinha um projeto de um curso que já estava na minha cabeça e, portanto, na gaveta, sei lá, tinha uns 10 anos. E aquilo nunca saía e tal. Eu tenho uma coisa de maturidade também, que a pessoa tem que reconhecer que o momento certo acontece no momento certo. Mas, de qualquer forma, assim, eu criei um curso e comecei a desenvolver esse curso, o programa e tudo mais, em dezembro do ano passado. É um curso sobre política, o nome do curso chama-se Para Entender Política, mas um curso assim, muito inicial, muito básico, Luciano, passado de uma forma, com uma linguagem clara, com exemplos muito fáceis de serem compreendidos, mas assim, passando os conceitos para as pessoas, desde o básico, assim, o que é política, o que é poder político, o que é governo, o que é Estado, o que são formas de governo, até aí eu fiz uma seleção daqueles assuntos que mais provocam discussões, tretas, brigas familiares, brigas entre amigos, como o que é esquerda, o que é direita, o que é conservadorismo, liberalismo, fascismo, populismo, enfim, um conjunto de temas que eu selecionei, temas que estão aí na ordem do dia, e criei um curso com 4 módulos, cada módulo com 5 aulas, portanto 20 aulas, aulas assim 20, 30 minutos, mas assim, direto ao ponto, com a linguagem clara. Claro que tem um aspecto profissional, eu trabalho com isso, mas o espírito do curso ele foi criado para servir mesmo como instrumento para que as pessoas conheçam uma melhor bibliografia que existe aí no mercado. Eu tive muito cuidado para montar as aulas, para explicar de forma muito simples e que esse curso desse uma contribuição, mesmo que modesta, ao debate. Portanto, a pessoa que quisesse, a partir desse curso, entrar em discussões, entrar em treta, briga, ou que não quisesse entrar em nada, mas apenas compreender o que está acontecendo, essa pessoa conseguisse, assim, a partir dos conceitos mais básicos, entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Muito bom. O Bruno fez um curso para propiciar que você, quando aquele seu primo botar o dedo no seu nariz e te chamar de fascista, você explica para ele o que quer dizer fascista, porque ele não tem a menor ideia do que é. Exato. É assim. Primeiro, a estratégia, primeiro você pergunta para a pessoa o que é isso. É isso. Que aí você já desmobiliza, porque geralmente as pessoas não sabem qual é o conceito. Sim. Você tendo o conceito, você vai dizer o seguinte: eu não sou isso. Primeiro, que você não sabe o que você está dizendo, e segundo, que o conceito é esse. Aí, meu amigo. É isso aí. Luciano, o meu curso, a minha ideia do curso era trazer aquilo que eu tive com o jiu-jitsu. Eu faço jiu-jitsu há muitos anos, eu sou faixa marrom de jiu-jitsu, e quando eu entrei no jiu-jitsu, quando você não sabe arte marcial nenhuma, você não sabe se defender, quando acontece algum episódio de violência perto de você, ou quando alguém tenta te agredir, por reação instintiva, natural, você se torna muito agressivo, mesmo que você não consiga se defender de uma forma eficaz. Quando você faz uma arte marcial, eu vou falar pelo jiu-jitsu, eu fiquei tão calmo, porque eu sabia que se alguém tentasse me agredir, eu conseguiria não só me defender, mas machucar um pouquinho a pessoa que tentou me agredir. Tá? E essa serenidade que o jiu-jitsu me deu, e dá para muita gente, ou seja, se eu precisar usar isso e me defender, eu consigo, ou defender uma outra pessoa, é que eu queria trazer para o curso. Então, a pessoa que hoje está muito enfurecida em rede social ou num encontro social, é porque não tem o que dizer, mas sabe que o que a pessoa está dizendo está errado. Essa pessoa, com esse conhecimento básico dos conceitos, fala assim, porra, mas quanta besteira. E simplesmente chegar numa mesa e falar assim, você está falando que fulano é populista, fascista, o que quer que seja, qual é o conceito que você está usando? Mas isso provoca um estrago tão grande. É claro que ao perguntar isso, você tem que ter a resposta. Claro. Tá? Mas só isso, cara, você desmobiliza mais. Olha, seguramente 99,9% das pessoas que abrem a boca para acusar alguém de ser tal coisa. É isso aí. Com vocês, Bruno Garchagen,
instrutor de jiu-jitsu intelectual. Boa essa, né? Bruno, olha, obrigado, cara, pelo tempo que você está dando aqui. Eu sei que você está fazendo live aí que nem um maluco, né? Diariamente tem live todo o tempo, né? Mas é sempre bom te Ajudar as ouvir. pessoas na quarentena. É sempre bom te ouvir. Eu acho que quando terminar essa quarentena, muitas vozes novas vão estar sendo escutadas aí. Muita gente vai entender que dá para você desliga lá a televisão, desliga o rádio, sabe? Vem para cá, vem pro YouTube, vem pro Facebook, porque tem vozes legais. Aqui não tem só bobagem, cara. Tem coisas legais aí. E a responsabilidade de escolher que coisa que ela é tua, né? É você que tá vendo, cara. Você vai decidir onde vai gastar teu tempo de vida. E eu acho que essa quarentena vai servir pra gente selecionar muita gente boa, cara, que tava sem espaço e que agora tá começando a aparecer e ter um espaço. E você é um desses aí, cara. Obrigadíssimo, cara. É recíproco. Feliz de ser seu amigo aí, de poder compartilhar com você esses minutos aqui. E com a certeza que nós vamos sair dessa aqui. E vai sair melhor do que entrou, viu? Vamos sair e vamos sair melhores, eu tenho certeza disso, cara. A sociedade brasileira já mudou, já vem mudando, já mostrou maturidade nessa crise. Eu sei que o fato da gente ser brasileiro impede que a gente reconheça aquilo que a gente tem de bom. Sim. A gente é treinado desde criança para odiar o país e odiar quem nós somos, né? Por isso a gente está sempre colocando como padrão de identidade do brasileiro aquilo que a gente tem de pior. O que acontece de positivo a gente não consegue perceber porque a gente não tem olhos para perceber isso. E, portanto, eu acho que a gente vai sair melhor com soluções inovadoras, com muita coisa boa. E o principal, a gente é assumir a responsabilidade que a gente tem, inclusive de ajudar, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista emocional, todos os nossos irmãos brasileiros que estão precisando de ajuda. Então, vejam nas suas respectivas cidades gente que precisa de ajuda financeira de todo o resto, tá bom? Perfeito, perfeito. Olha aí, para a gente encerrar aqui, os livros do Bruno, né? Direitos Máximos, Deveres Mínimos, Pare de Acreditar no Governo. Esses livros são 2 aulas imprescindíveis para quem quer pensar política com o pé no chão, né? E aqui está o meu, que é o Produtividade Antifrágil, tá bom? Grande Bruno, muito obrigado mais uma vez. Eu espero ter a chance de a gente se falar mais, porque agora eu estou tomando gosto aqui pela live. Já eu vou me acertar com o som da live, não vai ter mais aquele rolo na abertura. E aí eu vou fazer mais convidando as pessoas também para gente como você, que está cheio de cabeças boas para a gente ouvir aí, tá bom? Muito obrigado, cara. Um grande abraço a você, viu? Obrigadíssimo, Luciano, para a nossa audiência. Eu tenho lá o perfil no Instagram, onde eu estou publicando a maior parte dos meus comentários e produção de trabalho, é bgarchagen. E para a sua audiência, já vou antecipar, até o fim de semana eu vou ter novidades sobre esse curso, tá? Então, quem teve interesse no que eu falei aqui, vai lá no Instagram, que até domingo vai ter novidade. Ou vem nas minhas mídias sociais, porque eu vou reproduzir tudo que ele passar para mim, eu vou colocar lá também. Boa noite, Bruno. Amigo. Boa noite a vocês que estão assistindo a gente aí. Sábado tem mais, a gente volta aí, tem a live com o Murilo Gun, vou falar um pouco de criatividade, tá bom? Cafezinho.live. Grande abraço.